Bom dia, Mato Grosso, está de volta, mas a partir desse momento eu me despeço de vocês aí de Sinop e também de Rondonópolis. Obrigado pela sua companhia, um ótimo começo de semana, viu? A partir de agora, vocês ficam com as notícias aí da sua região. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Brasil Esporte Casa e Pesca. Aventura e lazer em sua vida. TV Centro-América, com você. Bom dia, Nortão. Oferecimento Processo Seletivo Unifacip. Agende sua prova. E Comercial Mariano, linha completa de lubrificantes, filtros e graxas para todos os veículos. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Nortão nesse início de semana, às 7 horas e 1 minuto. A máxima temperatura em Sinop vai ser de 33 graus, a mínima de 19 graus. Tem probabilidade de chuva de 2%, mas deve cair uma chuva levinha e a umidade relativa do ar agora está em 85%. E eu te convido para começar a semana junto comigo com muita informação. Entre os nossos destaques, você vai ver: acidentes de trânsito registrados em rodovias estaduais e na BR-163 deixam vítimas no fim de semana. E em Lucas do Rio Verde, um policial penal acabou atirando em um homem que estaria agredindo uma mulher. As armas envolvidas na ocorrência foram apreendidas e o caso está sendo investigado. E tem também reportagem sobre a produtividade do feijão. Esse ano, com a falta de chuvas, a produtividade acabou caindo. Essas e outras notícias a partir de agora. Hoje a gente começa com as ocorrências de trânsito, algumas com prejuízos materiais, outras com vidas perdidas. Um vagão de uma carreta carregada com soja tombou na BR-163 em Sinop nesse fim de semana. A carga ficou esparramada pela rodovia e uma equipe de resgate foi até o local. O motorista acabou recusando o atendimento médico, não se feriu, e o vagão que tombou ficou suspenso aí enquanto o motorista fazia o contorno para pegar a outra via. O tráfego do sentido norte precisou ser desviado para a rua ao lado. Uma equipe de inspeção fez a sinalização do local para evitar mais acidentes e também limpou ali a parte da via em que tinha toda essa carga. O outro acidente aconteceu também nesse fim de semana. Na madrugada de domingo, um carro foi parar em uma vala de escoamento de água ao capotar aí na MT 423 em Sinop, sentido Cláudia. A motorista era uma jovem de 26 anos, ficou ferida sim, foi socorrida aí pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento médico. Uma mulher que estava no banco de passageiro não se feriu e ela disse à polícia militar que estava dormindo, só acordou com o barulho do acidente. O estado de saúde da jovem de 26 anos ainda não foi divulgado, a gente continua acompanhando. Daqui a pouco mais ocorrências de trânsito. Agora a gente fala de violência lá em Lucas do Rio Verde. Um homem morreu baleado no fim de semana. Os disparos foram feitos por um policial penal. Eu já vou chamar o João Carlos Morandi, que vai trazer os detalhes para a gente dessa ocorrência. Bom dia, João. Oi, Mel, bom dia para você. Muito bom dia, Nortão. O homem foi identificado como Renamácio da Silva Gomes. Ele tinha 37 anos. Foi morreu logo depois de dar entrada no hospital lá do município de Lucas do Rio Verde. Isso aconteceu no sábado à noite. Ele foi atingido por 5 tiros e os disparos foram feitos por um policial penal. Para a polícia militar, o policial penal disse o seguinte, que ele estava em casa quando ouviu gritos de socorro que vinham da rua. Quando ele saiu para ver o que era, se deparou com um casal. E o agressor estava discutindo com uma mulher e ameaçou pegar alguma coisa no bolso, o que dava a entender que fosse uma arma. Nesse momento, então, o policial penal fez os disparos contra o agressor. E aí ele foi socorrido, foi levado para o hospital pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu logo depois de dar entrada na unidade. Os bombeiros disseram que os disparos acertaram o rosto e também o peito e os braços do agressor. A arma usada pelo policial penal foi apreendida
E com o homem, né, com o agressor, a polícia encontrou a faca usada por ele para ameaçar a mulher. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a SESP, lamentou o ocorrido, disse que vai aguardar então agora a apuração dos fatos pela Polícia Civil, para só depois então tomar as medidas administrativas necessárias. Mel. Obrigada pelas informações, João. Bom trabalho nesse início de semana. E um outro caso de violência vem lá de Nova Bandeirantes. A polícia procura os criminosos suspeitos de atacarem 2 agências bancárias lá na cidade. O assalto foi no estilo Novo Cangaço, quando os criminosos renderam aí clientes, funcionários e os utilizaram, né, como escudo humano. Foi bastante preocupante a situação. Vamos conferir. Na última sexta-feira, homens armados renderam funcionários e clientes de 2 agências bancárias em Nova Bandeirantes. Um cerco policial foi montado na região na tentativa de localizar os suspeitos. Participam da ação policiais militares de toda a região e homens do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. De acordo com a Polícia Civil, eles roubaram 3 veículos para praticar os assaltos. A quadrilha usou armas de grosso calibre como fuzis, espingarda e pistolas. 30 pessoas foram feitas reféns. Segundo a assessoria de imprensa de uma das cooperativas assaltadas, um vigilante foi levado como refém pelos bandidos, mas foi liberado sem ferimentos. Já 2 pessoas que estavam entre as vítimas ficaram feridas por arma de fogo e foram encaminhadas para o hospital do município de Alta Floresta. Foi muita violência, assustador realmente. Agora a gente torce para que a polícia, né, realmente desvende quem são essas pessoas envolvidas no crime. E teve mais um acidente com vítima registrado no fim de semana, foi próximo a Colíder, na rodovia estadual que fica entre Santa Helena e Colíder. A carreta, dirigida por um homem de 52 anos, sentido Itaúba, foi aí, você vê nas imagens, né, ficou completamente tombada. Ele foi identificado como Ataíde Bizinoto e acabou tombando aí numa curva. Infelizmente, o motorista não resistiu ao impacto, morreu ainda no local e a acompanhante que estava com ele, a esposa, teve ferimentos leves, mas passa bem. Uma equipe da Politec esteve na rodovia, fez os exames necessários e o corpo de Ataíde foi encaminhado ao IML. Nossos sentimentos a todas essas vítimas do trânsito desse fim de semana, né? Casos que continuam ocorrendo aí com frequência. Depois do intervalo, vamos ver que teve aglomeração em Sorriso no fim de semana e, como se não bastasse, as pessoas abordadas acabaram desrespeitando as equipes de segurança. Você já vê aí algumas imagens, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. E eu quero te mostrar também o dia lá fora. O horizonte de Sinop nesse momento, a máxima temperatura vai ser de 33 graus nessa segunda-feira. A gente volta já já. Já estamos de volta para falar do cenário da Covid-19 aqui em Sinop. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, hoje 34 pessoas estão internadas com a doença na cidade. Número que teve um aumento em relação à última sexta-feira, quando eram 29 internados. Já o número de mortes permaneceu o mesmo desde sexta-feira, 392. Ao todo, 206 sinopenses estão em isolamento em casa. E o lado positivo é que mais de 19.800 pessoas já se recuperaram da doença. Infelizmente, 392 famílias choram aí pela perda de um ente querido. E hoje a gente aproveita para deixar nossos sentimentos a todas as famílias e continuamos na torcida aí para que toda a população seja vacinada o quanto antes. No fim de semana também teve mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19, que é a nossa esperança para vencer essa doença. Foi realizada em todo o fim de semana, nossa equipe acompanhou. Vamos ver. Dessa vez foram os jovens acima dos 18 anos e com comorbidades que receberam a primeira dose. O Rafael, que sofre de alergia crônica, foi um dos imunizados. Muito bom tomar vacina, então não tem que tomar, né? Porque tá complicado, né? Asmático, Patrick também teve a oportunidade de ser vacinado contra a Covid-19 nesse sábado, durante a ação que foi realizada no formato drive-thru, no estacionamento do Dante de Oliveira. É um momento oportuno, né? A gente está esperando por isso. A gente espera que não só as prioridades tenham essa oportunidade, né? Tem que ser liberado para todo mundo e a gente está aí no caminho certo. Agora tem tudo para melhorar aí.
Quem tem alguma comorbidade comprovada e não conseguiu se vacinar nesse fim de semana, pode procurar um posto de saúde ao longo dessa semana. Como nós oportunizamos nesses 3 dias, conseguimos baixar a faixa etária para 18 anos durante a semana. Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos podem estar procurando as unidades vacinadoras de Covid, que a vacina vai estar à disposição. Fica a dica, então, vacina à disposição para pessoas com comorbidades. E mesmo com essa situação preocupante da Covid-19, dá para acreditar que no último fim de semana teve aglomeração lá em Sorriso. E ainda, durante essa fiscalização para o cumprimento das medidas restritivas, policiais foram atacados por um grupo de pessoas que estava promovendo essa aglomeração. A Laís Politi é quem tem os detalhes sobre esse caso. Bom dia, Laís. Oi, Mel, bom dia para você, boa semana a todos que acompanham o Bom Dia Nortão. Mais de 1.000 pessoas estiveram presentes aí no local em Sorriso na noite do último sábado, no bairro São Domingos, próximo à região da rua Tangará com a Avenida São Francisco, desrespeitando aí todas as medidas de isolamento social e o uso de máscaras. Durante a fiscalização, essas pessoas atiraram latas e garrafas contra as equipes de segurança. Houve resistência e 2 pessoas foram detidas por desacato aos policiais. Ao todo, 8 autos de infração foram expedidos pelos agentes por descumprimento às medidas. 2 estabelecimentos foram notificados por poluição sonora e por gerar aglomeração. O município de Sorriso enfrenta um aumento expressivo no número de casos de Covid-19. Só na semana passada foram 407 pessoas que testaram positivo aí para a doença e isso significa um aumento de 43,3% no número de casos. A Secretaria Estadual de Saúde alterou o risco de classificação do município para muito alto após 6 semanas em queda. Mel. Obrigada pelas informações, Laís. E ainda falando de Sorriso, mas agora uma atualização policial. Você lembra do casal que usava uma confeitaria lá na cidade como fachada para comercializar maconha? Então, nesse fim de semana, Tecla Carolina Pucaleski e o marido dela, Luiz Renato Gomes, foram condenados por tráfico de drogas. Tecla foi condenada a 14 anos e 7 meses e Luiz a 13 anos e 9 meses em regime fechado. Os acusados foram detidos em agosto do ano passado, para quem não lembra desse caso, e na época, segundo a polícia, além da droga para consumo, os donos do local se especializaram em receitas usando a maconha como ingrediente. Eles faziam trufas, bombons com recheio desse entorpecente em formato da folha da erva. Vamos mudar de assunto para trazer um assunto mais leve aqui para você. Escritores de Sinop enfrentam desafios para publicar as obras, Mas mesmo assim eles passam por cima desses obstáculos. E você sabe como é que faz para publicar um livro? Como é todo esse processo? A gente te mostra agora. Nas páginas dos livros do Matheus, é possível encontrar sonhos. A leitura e a vontade de ser escritor estão presentes nas raízes dele. A nova obra, que ganhou o nome de Santo Herege, veio para completar a sequência de 4 livros que o autor já publicou. Foi meio que natural, eu gostar muito de ler, gostar muito de livros e depois querer produzir as minhas próprias histórias, O meu último livro agora chama Santo Herege e ele é meio que uma junção disso, de mistérios, com intrigas políticas e religiosas, É a história de um professor de teologia que é acusado de um assassinato que aconteceu dentro de uma igreja e ao mesmo tempo ele acha que ele viu algumas coisas sobrenaturais ali. Então a história gira em torno dele tentar provar que ele não é o culpado desse assassinato, enquanto ele vai percorrendo vários pontos históricos da cidade de São Paulo e descobrindo mais sobre a história do Brasil e coisas desse tipo. Nas 4 publicações, o Matheus enfrentou desafios até conseguir ver seus livros nas prateleiras. Quando o autor é independente, que é o meu caso, você acaba tendo que fazer tudo, Não tem ninguém te auxiliando em nenhum dos processos. Muita gente acha que escrever um livro é basicamente só escrever, mas não, Começa desde de você ter a ideia e escrever todo o livro, que às vezes pode levar anos para isso acontecer, e depois que o livro está pronto, aí existe reescrever o livro. Geralmente você reescreve 2 ou 3 vezes. Muitos escritores têm o sonho de ter uma obra assim, publicada e à venda nas prateleiras. Mas os processos são cheios de etapas
e isso acaba desanimando os autores. Aqui, nesta editora, existem ações para tornar esses obstáculos mais fáceis e incentivar os escritores de Sinop a publicarem cada vez mais livros. Iniciamos com a escrita, nós recebemos os originais e trabalhamos nos originais. Tem toda a parte de revisão, diagramação, registro, construção de capa. Além das burocracias, os custos de uma publicação também são altos. Por isso, a editora criou o projeto Meu Primeiro Autógrafo, para ajudar quem sonha em ser escritor. O custo de um livro hoje, ele está um pouquinho alto, né? Nós aqui facilitamos. Muitas vezes nós fazemos a capa como um brinde, né? Como um mimo para o autor. Os registros também a gente não cobra para fazer, somente o valor da taxa. A Maria da Paz tem 12 obras publicadas. Para ela, também não foi fácil realizar esse sonho. A escritora deu a volta por cima e agora deixa um recado para quem deseja ter os próprios livros em mãos. Se a pessoa quer escrever um livro, primeiro tem a sua ideia. Você quer escrever sobre o quê? Crie o seu tema. A partir daquele tema, comece a escrever aos poucos. Mas se a pessoa tem vontade, tem que lutar porque vai conseguir. Parabéns aí a todos esses escritores do Nortão, guerreiros, que não deixam de publicar seus livros aí e mantêm nossa cultura viva, né? No próximo bloco, a gente vai ver alguns reflexos desse período da baixa umidade que já estamos vivendo. Na pandemia, alguns sintomas de alergia, resfriados, podem até se confundir com a Covid-19. Os detalhes daqui a pouquinho. Continue ligado aqui na TV Centro-América. Bom dia, Nortão de volta, 7 horas e 21 minutos. Primeiro, a gente reforça que o município de Sorriso está classificado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, como risco alto de contágio pela Covid-19 e não risco muito alto, como dissemos nessa edição. E com o fim das chuvas e o início da seca, alguns cuidados precisam ser tomados para evitar doenças respiratórias que podem ser confundidas com os sintomas da Covid. Por isso, nós preparamos uma reportagem. Vamos ver juntos. Basta começar a estiagem para mudança de rotina na casa da Neuza. Por aqui, ela e a família costumam rever alguns hábitos por causa da poeira. Uma delas é com relação a limpar a casa, né? Não dá para varrer mais a casa porque tem muito pó, então ou passa um pano úmido e vai tirando, ou usa o aspirador de pó, né? E toda vez que vai trocar roupa de cama, a gente abre a janela, deixa arejar um pouco mais, né? Com relação às roupas, né? As roupas que são de cabide, a gente já dá preferência para colocar no cabide, deixar secar no quarto, né? Atitudes que podem evitar doenças respiratórias, o que é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, em que os sintomas são parecidos com os da Covid-19. Toda vez que você começa a espirrar no ambiente, a nossa população, de uma maneira geral, está todo mundo muito estressado com essa situação, né? Então, acaba até dando confusão e tudo por conta desse tipo. E outra coisa, quando você descompensa da tua alergia, o nariz começa a coçar e ele fragiliza, ele facilita a entrada do patógeno. Então, você imagina, você pegou algum lugar que está contaminado, às vezes você não tinha um álcool ali, é uma coisa muito rápida, e você começa a espirrar o nariz e coçar, a gente, por reflexo, acaba levando a mão no nariz e isso acaba facilitando também a nossa infecção. Nesse tempo seco é fundamental lembrar da hidratação do corpo. E não importa o horário não, viu? Desde muito cedo e principalmente nos momentos mais quentes do dia. O epitélio, que é a pelezinha do nariz, ela trabalha muito bem. A gente tem uns cílios que vão batendo e vão jogando essa sujeira toda para fora. E esses cílios, eles trabalham muito bem quando eles estão umedecidos. Quando aquele ambiente, ele forma tipo um gel ali na superfície do epitélio do nariz que facilita a retirada dessa poluição, dessa sujeira. Então, quando a gente hidrata, não adianta você beber um montão de água e ficar um tempão sem beber água. A gente tem que ter sempre uma garrafinha do lado que você vai dando de golinho em golinho para manter isso num padrão de umidade.
Tá aí, nunca é demais lembrar essas dicas de saúde. E tem um outro assunto que é influenciado diretamente pela seca, que é a agricultura. Segundo a Conab, Mato Grosso deve produzir mais feijão nessa safra, mas no médio norte do estado, produtores que estão colhendo a segunda safra diminuíram a área de plantio e estão tendo produtividade menor que em anos anteriores, justamente por causa da falta de chuva. O Elone confere de perto parte do feijão que acabou de ser colhido na lavoura dele, em Novo Biratã, médio norte de Mato Grosso. Mas a colheita ainda não acabou. A estimativa é terminar os trabalhos com produtividade média de 28 sacas por hectare, 3 a menos que no ano passado, em função da irregularidade do tempo. Por aqui, o investimento na lavoura de feijão foi menor neste ano. Foram 300 hectares plantados. Esse ano, na safrinha, nós plantamos a metade do que plantamos no ano passado. Em detrimento do milho, está valorizado e a gente plantou mais milho. O Edson é agrônomo responsável por várias fazendas no município vizinho, em Sorriso. Segundo ele, a estiagem prejudicou o andamento da safra do feijão. Afetou bastante, porque nós tivemos períodos de veranicos, tivemos aí mais de 30 dias de veranico em algumas áreas. Então, teve produtores aí que colheu 5 sacas por hectare, onde que a gente esperava colher 30. E nós tivemos bastante períodos de temperaturas elevadas, que também causou bastante problema de abortamento de vagens. Então a nossa produtividade foi bem abaixo do esperado. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Mato Grosso teve um aumento de 11% da área de feijão nesta safra, na comparação com a safra passada. A produtividade deve cair mais de 3,5%, mas com o aumento de área, a expectativa é que a produção final do estado seja 7% maior que do ano passado, ficando em 388.600 toneladas. De qualquer forma, o estado deve colher mais feijão nesta safra do que no ano passado, somando as culturas de primeira e segunda safra, carioca, preto e caupi. Com relação aos preços, se tratando do feijão carioca e do feijão preto, eles devem ficar nos mesmos patamares de 2020. O ano passado, os preços dos feijões, eles começaram com R$150 e chegaram a R$300. E numa média os produtores pegaram em torno de R$225, R$225, o preço médio da saca do feijão carioca. E o feijão preto também, ele começou na casa dos 180, chegou nos 300 e também ficou numa casa aí dos 220, R$230. Esse ano ou o ano passado? O ano passado. Esse ano você tem uma previsão? Esse ano a nossa estimativa é que os preços dos feijões fiquem na casa dos 230 a 260, tanto para o carioca quanto para o preto. No caso do Elone, nada do que ele está colhendo agora foi vendido. A ideia é deixar os grãos armazenados à espera de boas oportunidades de negócio. O feijão é muito dinâmico, é dia a dia, cada dia é um dia do feijão. Nós não fizemos contrato futuro, que nem sempre é vantajoso. Estamos vendendo, na medida que vai colhendo, o preço está razoável, não está tão ruim também. E estamos comercializando, que tem compromisso para pagar esteio, pagar financiamento de máquina, né? Está produzindo, colhendo e vendendo, não dá para esperar muito não. E agora eu quero lembrar você sobre a nossa campanha de arrecadação de alimentos. A Lions que Alimenta, em parceria com o Lions Clube de Sinop e a TV Centro-América. Juntos nós queremos aí arrecadar alimento, né, para 21 mil famílias do Nortão que precisam nesse momento. É muita gente realmente precisando, ainda mais na pandemia, né, que acabou aí causando mais dificuldades para algumas pessoas que estão trabalhando sim, mas dependem, né, da nossa ajuda. Tem pessoas aí com entes, às vezes com deficiência, pessoas que estão afastadas por alguns motivos, né, e precisam aí sim desse suporte muito importante. Afinal, comida é o básico, né? O que precisamos ter na mesa para dar conta das tarefas do dia. Então a gente conta com a sua ajuda. Você pode conferir aí esse selo em vários pontos, não só de Sinop, mas de várias cidades aqui do Nortão, e deixar a sua doação de alimento não perecível. O
O Bom Dia Nortão fica por aqui, mas a semana tá só começando e eu te espero até sexta-feira para meia hora de informação só da nossa região, viu? Primeiro tem o Bom Dia Mato Grosso, logo vem a gente com as informações do Nortão do estado e agora você fica com mais um pouco do horizonte de Sinop. A gente vê imagens ao vivo da câmera especial da TV Centro-América e agora você confere também notícias de todo o país no Bom Dia Brasil. Tchau, tchau! Bom Dia Nortão. Oferecimento. Processo Seletivo Unifacip. Agende sua prova. E Comercial Mariano. Linha completa de lubrificantes, filtros e graxas para todos os veículos. TV Centro-América. Com você.